Olá, estamos hoje felizes em estar falando com vocês, alunos, estudantes, que já estamos com saudade de vocês. Todos os professores da nossa escola estão aguardando, ansiosos, para que vocês voltem, para que volte ao normal. Ou seja, para que voltemos ao normal. A aula presencial. A aula não presencial foi apenas um recurso utilizado nesse período de pandemia, esse período triste na nossa realidade, mas que ninguém esperava por isso, mas aconteceu. E eu quero, através desse vídeo, representar os meus colegas professores da nossa escola e dizer a vocês que nós estamos aguardando vocês, estamos aguardando esse momento chegar, mas eu quero incentivar vocês a estar aproveitando esse momento para ainda ficarem melhores. Como assim? Veja bem, depois da crise, se Deus quiser, logo logo isso vai passar e nós precisamos do conhecimento, da educação, para que nos tornemos realmente cidadãos participativos na sociedade. Eu hoje nem vou dar aula de história, vou falar um pouquinho da história, porque é a matéria que eu dou aula, mas também estou falando em nome das outras matérias, outras disciplinas, onde vocês estudarão. Vocês já estão estudando, interagindo, mas vocês estarão estudando ainda mais. Por quê? Cada professor, cada professora vai dar o melhor de si. Nós iremos passar o que é essencial. O que é essencial para vocês? Embora a gente teve uma aparente perda, um tempo perdido, mas não foi perdido, porque através das atividades não presenciais, vocês já tiveram essa interação. E vocês irão aproveitar muito mais quando retornar. Eu quero dizer a vocês que esse incentivo, essa motivação que vocês devem ter, é porque a educação, nós já sabemos, é ela que arma a população para fazer o que é certo, o que é correto, para intervir numa sociedade que precisa melhorar em termos de igualdade. E nós acreditamos em vocês. Nós somos professores porque acreditamos em vocês, na mudança que vocês proporcionarão em nossa sociedade. Por isso que nós estamos aqui dizendo, não desista, não deixa a palavra desistir entrar na mente de vocês. Lembrem-se que vocês é o caminho da agora e continuará no futuro. Esse ano, embora houve poucos prejuízos em relação a esse tempo, mas é possível restituir esse tempo. Então não vamos perder o ano letivo. Esse ano letivo vai ser ganho e vocês, acreditem, podem saírem mais fortalecidos ainda. Por favor, não desistam, estejam animados, animem-se para estudar. Na história, a gente vai fazer uma linha do tempo, ainda nesse vídeo, eu vou tentar mostrar uma linha do tempo, mostrando como que vocês estudam. No primeiro ano, por exemplo, do ensino médio, ou no sexto ano, da origem do ser humano até o final da Idade Média. Nós estudamos no segundo ano os Estados Nacionais Europeus, e dos Estados Nacionais Europeus estudamos as revoluções que aconteceram, principalmente meados do século XVII, século XVIII, século XIX, e aí então nós entraremos pós essas revoluções no período contemporâneo, que estuda no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, no nono ano, até os dias atuais. A história é uma volta ao passado, não para vivermos do passado, mas para vivermos bem o presente e planejarmos bem o futuro. E é esse futuro que acontece todo dia torna-se futuro.
porque nós estamos no presente, mas caminhando para o futuro. E vocês tornam-se a nossa esperança cada dia. Veja bem, terminando a pandemia, vamos agradecer a Deus por estarmos bem. Somos solidários com aquelas famílias que tiveram perdas irreparáveis, pessoas que não resistiram a esta doença, mas você que resistiu, nós que resistimos ou que resistiremos, então nós estaremos aqui para contarmos esta história. Por favor, é o que nós pedimos, nós professores, a gestão escolar, a parte pedagógica, todos queremos vocês mais fortalecidos. Olha como foi bom ter essa conversa com vocês, saber que vocês logo virão. A gente sabe que ainda está nesse processo de retorno, porque dependemos dessa doença diminuir, para que a gente tenha então um momento presencial. Mas enquanto isso, estudem, aproveitem todo o conhecimento que vocês puderem ter. Esse momento da gente no Google Sala de Aula, aproveitem essa interação e quando vocês voltarem, então voltarão melhores. Deus abençoe vocês. Um abraço e até um outro vídeo. Porém, nesse vídeo ainda mostraremos uma linha do tempo dentro da história, lembrando vocês que todas as disciplinas são muito importantes, que vocês estudem todas e que cada professor dará o melhor de si e passará também o essencial para que vocês façam. Quem está no primeiro ano vai para o segundo, quem está no segundo vai para o terceiro, quem está no terceiro vai fazer uma excelente prova do Enem. E daí para frente, coloque na sua cabeça que você vai estar à frente, liderando, organizando, trabalhando, vai ser muito bom. Olha, estamos contando com vocês. Esqueça a palavra desistir, você vai conseguir, você já conseguiu e você conseguirá. É isso que nós estamos acreditando em você. Então, como disse, vou mostrar um breve panorama da história, com os slides explicando, como se fosse uma linha do tempo da história. Apenas para nós nos lembrarmos das nossas aulas de história. Lembrando vocês que todos devem estarem bem incentivados ao estudo. Bom, quando falamos nessa linha histórica, nós vamos até a origem do ser humano, a chamada pré-história. Esse termo pré-história é hoje discutido entre os historiadores, pois, a partir do momento que surgiu o homem, o surgimento do ser humano, ele passou a fazer a história, não uma pré-história. O que existe de verdade é a história. Mas esse termo existe didaticamente para entendermos a denominada periodização da história, ou seja, estudarmos a história por períodos. Isso facilita a nossa compreensão, a compreensão do estudante. Então, pré-história é o período do surgimento do ser humano, de quando nós surgimos de verdade, até a invenção da escrita. Veja que bacana, a invenção da escrita. Hoje escrevemos e nem damos conta de que uma vez nem existia a escrita. E como saber desse período? As fontes históricas são os vestígios da natureza ou vestígios deixados pelos próprios seres humanos em relação à natureza. E aí vocês observam desenhos nas cavernas, nas pedras, e o formato que isso é mostrado dá para estudar a sociedade daquela época, os homens, os seres humanos, como eles se comportavam, como que eles eram, como eles viviam em relação à natureza. Nesse período, nós temos também o chamado Paleolítico,
Neolítico e Mesolítico. O Paleolítico é o tempo mais antigo da história da humanidade. O Neolítico, o período mais próximo do nosso tempo, ou do tempo da história, entre aspas, em que nós nos encontramos. Nesses períodos aí que ocorre a maior revolução da história da humanidade, a chamada agricultura, revolução agrícola. Veja que a agricultura está presente desde esta época, no passado, até os dias atuais, os dias de hoje. Foi a agricultura, ou por intermédio da mesma, que os homens, o ser humano, se sedentarizou, ou seja, tornou-se sedentário, residência fixa, pois até então os homens eram nômades, viviam de uma região para outra e eram também caçadores e coletores da natureza. Agora, com o surgimento da agricultura, eles passam a serem produtores do seu próprio alimento. Bom, saindo de todo esse longo período do surgimento da humanidade, nós temos conhecimento da história antiga. Quem não se encantou com a história de Roma? Roma, que tem todas as bases da cultura ocidental, da nossa cultura, direito, organização política, social, por exemplo, Senado, o Congresso, nosso Congresso, nós conhecemos os deputados, a organização política do nosso país, tem fundamentos na Roma Antiga, também a Grécia Antiga. Quem não se encanta com as belezas do mundo grego, principalmente a sabedoria, a filosofia, os grandes filósofos, a ideia de democracia, alvo de tantos debates hoje, da cidadania, o cidadão grego, a democracia grega, enfim, o que nós vivenciamos hoje, que foi uma vivência do passado. E que tal falarmos da brilhante civilização egípcia? A ideia de faraó, o Estado, um governo centralizado, forte, e uma organização social, a ciência, o desenvolvimento dela hoje, se fala muito na ciência em relação a essa pandemia que estamos vivendo, e tem que se ouvir a ciência, o que ela tem a dizer, como que ela pode dar uma trégua, colocar um fim, ou nos ajudar a vencermos nesse momento tão difícil. Mas isso já teve início lá no Egito. Isso é toda a Idade Antiga, que vai desse período da invenção da escrita, logo assim, que encerrou a pré-história, até a queda do Império Romano do Ocidente. Império Romano que sofreu uma queda aí logo assim, ainda na história antiga, lembrando que foi nesse período, por exemplo, que teve o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nasceu exatamente nesse período, e aí dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, as datas elas são colocadas em ordem decrescente. Elas vêm vindo até chegar no marco zero e depois começam a serem contadas de forma ascendente até os dias de hoje. O nascimento de Jesus dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Todas as vezes que colocarmos uma data antes de Cristo, deve vir dessas letras, seguidos dessas letras A, C, que significa antes de Cristo. E, por falar em nascimento de Cristo, logo em seguida a queda do Império Romano do Ocidente, dá-se início à história medieval. Medieval, a história do meio entre a história antiga e a história moderna. Período marcado pelo domínio da igreja, do cristianismo. Esse Cristo que nasceu, pregou, formou seus apóstolos, seus discípulos, e daí surgiu
a Igreja. Foi nesse período também que se destaca o feudalismo. O feudalismo é um sistema econômico baseado na terra. Olha, mais uma vez, a presença marcante da agricultura, aquilo que planta, que colhe, que comercializa, enfim, a partir do que tira da natureza para a sobrevivência humana. E logo assim que vai encerrando esse período, nós temos o início, lá pelo século XV, da história moderna. São os Estados nacionais europeus, França, Espanha, Portugal, todos esses países da Europa moderna vão surgir e volta novamente ao cenário político a figura do rei, o chamado absolutismo ou poder absolutista, poder concentrado nas mãos dos reis. E aí, queridos estudantes, a gente já começa a ter uma visão da história do Brasil de forma europeizada, ou seja, a Europa chega nas Américas e em seguida no Brasil. Dá para você imaginar um pouco da natureza, os nossos índios, nossos rios, nosso momento especial aqui do início da história do Brasil e o início do longo período chamado período de colonização. Lembrando que fomos colonizados pela Europa, especialmente por Portugal. E aí, nós, vencendo todo esse período, temos a história contemporânea. Aí nós temos, no caso do Brasil, a independência do Brasil, o Brasil Império, depois a transformação de império para república aqui no Brasil, depois era Vargas, até os dias atuais. Você deve, ao ligar a televisão ou pesquisar na internet, ver Mundo e Brasil atualmente, os grandes debates, que tipo de política deve estar em nosso país, direita, esquerda, quais os extremos que devem surgir. Através dessas imagens é possível que você viaje no tempo,